Então é o seguinte, a gente vai tratar então dos conceitos aí envolvendo a dilatação térmica. Dilatação térmica. Muito bem, então assim, ó, aqui é necessário que a gente saiba um conceito antes. O conceito antes é o conceito de temperatura. Tá? O que era a temperatura? Temperatura é uma grandeza que avalia a agitação das moléculas, certo? Ou seja, quanto mais temperatura tem um corpo, mais agitação ele tem. Beleza. Então, a gente tem uma grandeza que avalia esse movimento, né? Essa energia interna dessas moléculas, dessas partículas, desses átomos, né? Só que quando a gente vai olhar para um corpo microscopicamente, né, a gente enxerga que tem ligações. Ah, é um gás, beleza, mas essa ligação é bem fraquinha, mas tem uma ligaçãozinha, né? No modelo de Gazdel a gente despreza totalmente essa ligação, mas se a gente vai, um sólido, um líquido, tem uma ligação entre eles. E tendo essa ligação, a gente tem uma distância entre essas moléculas, né? E essa distância que vai deixar, ou que vai manter o tamanho do corpo, né? Então, olha só, ó, quando a gente vai tratar, primeiramente, então, ó, vamos falar dos sólidos, né? Quando a gente vai microscopicamente analisar um sólido, o que a gente enxerga, né? A gente vê ali as moléculazinhas. Eu vou representar como sendo esferinhas, tá? Então, ó, vou representar aqui como se fosse uma forma cúbica. E aqui tem mais uma daí. Aqui, ó. Isso. Boa. Aí eu vou deixar uma ligação entre elas. Essa ligação eu vou representar como se fosse uma molinha, ó. Uma molinha assim. Então, isso aqui é a ligação entre as partículazinhas. Quando a gente tem um corpo que é sólido, o que acontece? Essa ligação, essa força entre eles é uma ligação forte, né, que mantém a forma bem definida. Então, a gente tem aqui, ó, um corpo sólido sendo formado. Muito bem. Só que assim, ó, esse desenho aqui, ele é estático, né? Então ele não está se movimentando. Só que a gente fosse ver real o que está acontecendo, o que a gente tem, ó? Eu tenho movimento horizontal, então direita e esquerda. Eu tenho movimento vertical, eu tenho cima e baixo. E eu tenho movimento de profundidade, né? Para frente e para trás. Então, as partículas, todas elas, têm esses três movimentos, né? Então, eixo X, eixo Y e eixo Z. Elas estão vibrando. Beleza. O que vai acontecer? Então, ó, essa vibração é dependente da temperatura. Quanto mais temperatura tem esse corpo, mais agitação ele vai tendo. Então, o que eu vou fazer com esse sólido aqui, ó? Eu vou fazer um aquecimento. Então, primeiramente aí, ó, eu vou fazer um aquecimento. Ok, o que eu espero que aconteça então quando eu aquecer esse sólido? Eu espero que as partículas elas comecem a vibrar mais. Só que se você analisar agora, ó, não existe uma distância entre as partículas, né, que seria uma distância interatômica ali. Sim, só que daí, se ela fica vibrando mais, ó, essa distância média entre as moléculas, ela tende a aumentar, né? Se a ligação manter coesa ali, né? Então, se a ligação não quebrar, a tendência é que, quando eu aqueço, essa distância aumente. Só que se eu aumentar a distância de um corpo, qual que vai ser a consequência disso? O tamanho dele vai aumentar, né? Então, vou colocar um para cima, um para baixo, e eu vou manter o meu desenho, ó. Então, aqui 2... aqui mais 2 e mais algumas partículazinhas. Beleza, então olha só o que aconteceu, né? Aqui dilatou bastante, a gente vai ver que não é tanto assim a dilatação, né? É na ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 5, mas aqui um desenho didático aí para você entender o que aconteceu. Então, ó, quando eu aqueci, as partículas começaram a vibrar mais, né? Aí isso de vibrar mais fez com que a distância entre elas aumentasse, consequentemente o tamanho desse corpo aumentou. Essa é a tendência, tá? Tem exceções? Tem, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas a tendência é essa. Ou seja, ó, quando eu faço, qual que é a tendência, né? Ó, então, tendência.
Então, ó, quando eu faço um aquecimento, a tendência é que ele aumente de tamanho. O aumentar de tamanho recebe o nome, tá? O aumentar de tamanho é dilatação. Então, ele dilata. E o contrário também é válido. Daí, então, o resfriamento, ó. Então, quando eu estou diminuindo a temperatura, a tendência é fazer o quê? A tendência é diminuir de tamanho. Aí, diminuir de tamanho recebe o nome de contração. Beleza? Então, dilata, aumenta de tamanho, contrai, diminui de tamanho. Beleza? Esse aí é o pensamento. Tá, então isso aí é tendência, a gente não falou de quebra de ligação, a gente não falou de moléculas ali de ponto de hidrogênio, a gente não falou da água, né? Vai ter exceção a gente faz daqui a pouquinho. Mas esse aí é o conceito principal. E o conceito principal é o aquecimento, a tendência é aumentar o tamanho, o resfriamento, a tendência é diminuir de tamanho. Beleza? Aí agora a gente vai fazer uma breve separação. Como assim separação? Ó, todo o corpo que você olhar agora, qualquer um deles, existe em 3 dimensões. 3 dimensões que a gente já comentado hoje, né? Que é eixo X, eixo Y e eixo Z, né? Então tem uma base, tem uma altura e tem uma profundidade. Ok, só que agora olha só, vou pegar aqui na frente de vocês, ó. Se eu pegar um fio, esse fio aqui, ele tem 3 dimensões. Ó, aqui agora você está vendo o comprimento dele, só que ele também tem uma alturinha, né, que seria essa espessura, ele tem uma profundidade também, né? Então ele tem essa área aqui envolvendo ele. Só que você concorda comigo que o comprimento desse fio é muito maior que as outras dimensões? Que as outras que eu falo a base dele é grande, né? Mas a altura dele e a profundidade são pequenas. Então, aqui, ó, a gente pode fazer com que, eu vou considerar a dilatação em apenas uma dimensão. Não que ele tenha só uma dimensão, não, ele tem 3, só que uma é bem maior que as outras. Assim como, ó, agora tem essa parte redondinha aqui, né? Essa parte redondinha agora tem 2 dimensões legais de eu considerar, que é o quê? Que é a base dela e que é a altura, tá vendo? São 2 dimensões, eixo X e eixo Y. Ela tem espessura? Tem, né? Essa aqui até é uma espessura razoável, ó. Mas em relação ao tamanho dessa área, é bem menor, né? Então eu posso desprezar essa dilatação. Não que ele não tenha, ele tem, só que eu vou desprezar porque compensa considerar apenas 2 dimensões. Se você olhar para o chão agora, o chão também tem 3 dimensões, né? O piso, na verdade. Só que, concorda comigo que compensa, né? Trabalhar em apenas 2, então só base, altura, espessura dele deixa para lá. Então, assim, todo o corpo tem 3 dimensões. Todo. Tem 3 dimensões. Só que alguns compensa trabalhar em uma, alguns compensa trabalhar em 2 e alguns aí tem que trabalhar com as 3. Beleza?